Questão número 1. Para a troca de marcha, parar o veículo sem interromper o funcionamento do motor e possibilitar arrancadas suaves, é utilizado qual mecanismo? Alternativa A, freios. Alternativa B, alternador. Alternativa C, direção. Alternativa D, embreagem. Qual a resposta para a primeira questão? Para a troca de marcha, parar o veículo sem interromper o funcionamento do motor e possibilitar arrancadas suaves, é utilizado qual mecanismo do veículo? Resposta correta, alternativa D. O mecanismo utilizado é a embreagem. Ao dirigir, nós sempre vamos acionar o pedal da embreagem para fazer as trocas de marchas, para parar e sair com o veículo. Nesses casos, vamos sempre utilizar o pedal de embreagem. Questão 2. A marcação delimitadora de trechos de vias com áreas de estacionamento regulamentado de veículos, que indica ao condutor que ali é permitido estacionar. É feita na cor: alternativa A, amarela. Alternativa B, vermelha. Alternativa C, branca. Alternativa D, verde. Qual a resposta para a questão número 2? Em qual cor é feita a marcação de trechos de vias de áreas de estacionamento regulamentado que permitem estacionar? Resposta correta da questão, alternativa C. Cor branca. A cor branca delimita trechos da via onde o estacionamento é permitido. Claro que também o condutor deve observar a sinalização vertical, as placas de trânsito, e não apenas as marcações viárias. E em lugares onde é proibido estacionar, a marcação é feita na cor amarela. Cor amarela proíbe o estacionamento. Já a cor branca regulamenta áreas da via onde o estacionamento é permitido. Questão 3. Ultrapassar pela direita é uma infração média. Por isso, tem 4 pontos que são lançados no prontuário do condutor e haverá uma multa, a não ser que: alternativa A, o veículo de trás seja uma motocicleta. Alternativa B, o veículo da frente esteja em menor velocidade. Alternativa C, o veículo da frente estiver na faixa em que o veículo quer ultrapassar. Alternativa D, o veículo da frente estiver colocado na faixa apropriada e der sinal que vai entrar à esquerda. Qual a resposta para a questão número 3? Ultrapassar pela direita é uma infração de natureza média. Por isso, ela tem 4 pontos que serão lançados no prontuário do condutor. E também haverá uma multa, a não ser que a questão cobra a exceção. Quando que podemos ultrapassar pela direita no trânsito? Resposta correta da questão 3, alternativa D. Só é permitido ultrapassar pela direita se o veículo da sua frente estiver colocado na faixa apropriada e der sinal que vai entrar à esquerda. Nesse caso, a ultrapassagem pela direita é permitida. Como podemos observar na imagem ilustrativa, o veículo da frente está sinalizado e posicionado próximo ao eixo central da via. Ele pretende virar à esquerda nessa via.
Nesse caso, o veículo que está atrás pode ultrapassá-lo pela direita. Nesse caso, a ultrapassagem pela direita é permitida para o veículo número 2. Caso o veículo número 2 vá seguir em frente, ou também caso ele vire à direita nesse cruzamento. Portanto, ultrapassar pela direita só é permitido nesta situação. Do contrário, o condutor estará cometendo uma infração de trânsito caso ultrapasse pela direita. Questão 4. Quando dois veículos transitando por fluxos que se cruzam chegam a uma rotatória não sinalizada, terá preferência de passagem aquele que: alternativa A, aproximar-se pela direita. Alternativa B, estiver em maior velocidade. Alternativa C, estiver circulando por ela. Alternativa D, aproximar-se pela esquerda. Qual a resposta correta para a questão 4? Quando dois veículos transitando por fluxos que se cruzam chegam a uma rotatória não sinalizada. Em uma rotatória não sinalizada, a preferência de passagem é do veículo que estiver circulando por ela. E vamos revisar as regras de preferência para cruzamentos não sinalizados. Temos 3 regrinhas para cruzamentos não sinalizados. Primeira regra: se o cruzamento for com rodovia. Em um cruzamento não sinalizado com uma rodovia, a preferência de passagem é dos veículos que trafegam pela rodovia. Os veículos que se aproximam pela via transversal devem parar e aguardar a preferência daqueles que trafegam pela rodovia. Segunda regrinha: cruzamento com rotatória não sinalizado. Nesse caso, a preferência de passagem é do veículo que já está circulando pela área da rotatória. E os veículos que estão se aproximando devem parar e aguardar a preferência dos veículos que já estão contornando a rotatória. Terceira regrinha para cruzamentos não sinalizados: se o cruzamento não for com rodovia nem com rotatória, a preferência de passagem é do veículo que se aproxima pela direita do condutor. E nesse caso aqui da imagem, quem está à direita de quem? Analisando a imagem, percebemos que à direita do veículo verde claro não há ninguém. E à direita do veículo vermelho está o veículo verde claro. Logo, a preferência de passagem por esse cruzamento é do veículo de cor verde. O veículo de cor verde tem preferência de passagem em relação ao veículo de cor vermelha. Portanto, em cruzamentos não sinalizados, você deve seguir essas 3 regras de preferência, que são bastante cobradas nas provas do Detran também. Questão 5. Um condutor, ao visualizar o símbolo Cruz de Santo André pintado no pavimento, deve saber que ele é indicativo de: alternativa A, cruzamento de 2 rodovias. Alternativa B, cruzamento rodoferroviário. Alternativa C, cruzamento com ciclovia. E alternativa D, cruzamento com ponte. Qual a resposta correta para a questão 5? Um condutor, ao visualizar o símbolo Cruz de Santo André pintado no pavimento,
deve saber que ele é indicativo de. Resposta correta da questão, alternativa B. Este símbolo pintado no pavimento sinaliza ao condutor um cruzamento rodoferroviário, ou seja, um cruzamento com rodovia e linha férrea, linha do trem, rodoferroviário. E esse cruzamento pode ser chamado também de passagem de nível. Nas provas do Detran, o Detran usa muito os dois termos, cruzamento rodoferroviário ou passagem de nível. Tem o mesmo significado, cruzamento de uma rodovia com a linha férrea, a linha do trem. Questão 6. Nas fraturas abertas ocorre o seguinte. Alternativa A. O osso não se quebra e não há o rompimento da pele. É o que chamamos de fratura coberta. Alternativa B. Ocorre uma torcedura do membro e muita dor. Alternativa C. O osso não se quebra e há o rompimento da pele. É o que chamamos de fratura exposta. E a alternativa D. O osso se quebra e há o rompimento da pele. É o que chamamos de fratura exposta. Qual a resposta correta para a questão número 6? Nas fraturas abertas ocorre o seguinte. Resposta correta, alternativa D. O osso se quebra e há o rompimento da pele. É o que chamamos de fratura exposta. Podemos chamar das duas maneiras, fratura exposta ou fratura aberta. Isso ocorre quando o osso se quebra e há o rompimento da pele. Fratura aberta ou fratura exposta. Uma outra pergunta muito frequente na prova do Detran: quais são os tipos de fraturas? Nós temos dois tipos de fraturas. A fratura exposta, ou também chamada fratura aberta, é quando o osso se quebra e ele acaba rompendo a pele, ficando visível. Nesse caso, então, fratura exposta ou aberta. E o outro tipo de fratura é a fratura fechada ou também chamada fratura coberta. O osso se quebra, mas nesse caso não há o rompimento da pele e dos tecidos. Portanto, em questões do Detran, aparece sempre esse tipo de pergunta. Quais são os tipos de fraturas? Aberta ou exposta e fratura fechada ou coberta. Questão 7. Um motorista, ao utilizar o extintor de incêndio de seu veículo que está em chamas, deverá dirigir o jato em direção. Alternativa A. A base das chamas com movimentos horizontais em forma de leque. Alternativa B. Ao meio das chamas com movimentos verticais e perpendiculares. Alternativa C. O jato do extintor deve ser utilizado contra o vento. Alternativa D. Superior ao fogo para o pó se espalhar melhor. Qual a resposta correta para a questão 7? Um motorista, ao utilizar o extintor de incêndio de seu veículo que está em chamas, deve dirigir o jato em direção. Resposta correta da questão, alternativa A. Em direção à base das chamas, com movimentos horizontais em forma de leque. Essa é a maneira correta de utilizarmos o extintor de incêndio. Diretamente à base das chamas, local que está pegando fogo,
e com movimentos horizontais em forma de leque. Questão 8. O sistema de arrefecimento é um sistema pressurizado que permite: alternativa A, menor temperatura de ebulição do líquido; alternativa B, o arrefecimento da bateria; alternativa C, favorecimento na troca de calor pelo radiador e bloco do motor; alternativa D, maior temperatura de ebulição do líquido. Qual a resposta correta para a questão 8? O sistema de arrefecimento é um sistema pressurizado que permite. Resposta correta, alternativa D. Permite maior temperatura de ebulição do líquido. E analisando a imagem de um sistema de arrefecimento, ele controla a temperatura ideal de funcionamento do motor do veículo. Ele refrigera o motor para deixá-lo em uma temperatura ideal de funcionamento. E o sistema de arrefecimento tem como principais componentes o radiador, que tem a função de dissipar a maior parte do excesso de calor gerado pelo motor durante a queima do combustível. Radiador. A ventoinha, que é esse ventilador, ela provoca uma ventilação forçada que vai ajudar o radiador a refrigerar o motor, evitando o superaquecimento. Mangueiras por onde o líquido de arrefecimento circula até o bloco do motor e voltando para o radiador para esfriar. Reservatório de expansão do radiador. Ele regula a pressão do sistema de arrefecimento e também evita a perda do líquido por ebulição. Bomba de água. Ela é responsável por fazer o líquido de arrefecimento circular pelo motor e pelo radiador. Esses são alguns dos principais componentes do sistema de arrefecimento, sistema que controla a temperatura de funcionamento do motor do veículo. Questão 9. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o infrator será submetido a curso de reciclagem, dentre outras situações, quando: alternativa A, suspenso do direito de dirigir e quando cometer uma infração por excesso de velocidade; alternativa B, suspenso do direito de dirigir e quando se envolver em acidente grave para o qual tenha contribuído; alternativa C, cometer uma infração de natureza gravíssima; alternativa D, dirigir sem a devida habilitação. Qual a resposta correta para a questão 9? Quando que o condutor infrator será submetido a um curso de reciclagem? Resposta correta da questão, alternativa B. Quando for suspenso do seu direito de dirigir e quando se envolver em um acidente grave para o qual tenha contribuído. São hipóteses nas quais o condutor deverá ser submetido a um curso de reciclagem. Questão 10. Ao circular por uma via arterial, determinado condutor chega a um cruzamento em que o semáforo indica luz vermelha e o agente de trânsito faz indicação para avançar. Nessa situação, o condutor deve: alternativa A, parar e aguardar a mudança da luz do semáforo para avançar; alternativa B, avançar, mas respeitando a preferência dos demais veículos;
Alternativa C, acatar a indicação do agente e avançar. Alternativa D, parar e aguardar a luz verde para prosseguir. Qual a resposta correta para a questão número 10? Ao circular por uma via arterial, determinado condutor chega a um cruzamento em que o semáforo indica luz vermelha e o agente de trânsito faz indicação para avançar. Nessa situação, o condutor deve. Resposta correta da questão 10, alternativa C. Nesse caso, como o agente de trânsito faz indicação para avançar, o condutor deve acatar a indicação do agente e avançar. As ordens do agente de trânsito, elas prevalecem sobre todos os sinais de trânsito. Portanto, nesse caso, o condutor deve acatar a ordem do agente e avançar a via, atravessando o cruzamento.